Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, mais um vídeo aí da nossa série Barganhas da Bolsa. Eu vou fazer 3 vídeos, já fiz o primeiro que foi da Randon e mais 2 sobre empresas baratas aí interessantes para o ano de 2022, mas empresas que eu não tenho em carteira, tá? Eu já deixo o convite claro para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar, e também não se esqueçam, né, pessoal, de aproveitar os últimos dias da nossa promoção, né, lembrando que a Capitalizo é uma casa de análise 100% independente, 30% de desconto à vista no boleto, ou então 20% no cartão em até 12 vezes, utilizando o cupom Independência. Informações aqui na descrição, o nosso link do canal do Telegram. E depois eu vou falar para vocês a respeito de algumas das nossas estratégias, carteiras de ações de longo prazo. Temos também análise de investimentos, né, para quem quiser encaminhar sua carteira para a gente. O pessoal da análise faz uma avaliação, né, para quem precisa ajustar os seus investimentos. E tem também as recomendações aí de médio e de curto prazo, tá? Então hoje a ação que nós vamos falar, a empresa é a Taesa, né? Desculpa, é sem acento, às vezes eu falo Taesa, né? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a empresa, vou dar alguns pitacos meus aqui, lembrando que eu não sou analista, né, pessoal? Então as informações que eu vou trazer são do nosso setor de análise, mas eu não tenho, porque na minha estratégia tem só ações, basicamente ações brasileiras, que tem negócio fora do Brasil, ou ações internacionais, que não é o caso aqui da Taesa, né? Isso pensando no longo prazo, claro. A Taesa é uma empresa extraordinária, né? Eu acho ela fantástica, o pessoal da análise aqui gosta demais também. Lembrando que ela atua no segmento que hoje é o grande filé no setor elétrico, que é o segmento de transmissão, né? A gente já comentou várias vezes que nós demos preferência nos últimos anos para o segmento de transmissão. O pessoal não colocou empresa de saneamento na carteira, teve muito cuidado com as geradoras de energia, e isso acabou se mostrando acertada, porque uma decisão acertada, porque o setor elétrico e principalmente o segmento de transmissão tem regras muito redondinhas, né? Isso aí vem se desenvolvendo desde a época do Fernando Henrique, diferentemente do segmento de saneamento, que o marco de saneamento saiu agora, né? Outra vantagem é que essas empresas aqui, elas têm uma distribuição geográfica interessante, né? Isso não é diferente com a Taesa, que é uma das principais transmissoras de energias aqui de energia no Brasil. Ela tem 39 concessões, né? Lembrando que essas concessões aqui, a maioria delas são aí de longo prazo, e hoje, quando a gente pega de receita permitida, né, eles têm quase 10% aqui de market share no mercado, né? Tem presença em praticamente aí todo o país, são 18 estados, mais o Distrito Federal. O prazo médio hoje das concessões está em torno aí de 17 anos, lembrando que eles devem também aí participar de novas licitações, podem fechar outros negócios também. A gente já viu algumas empresas do segmento aqui de transmissão, por exemplo, próxima aí a fechar negócios com empresas que fazem geração de energia eólica, por exemplo, né? Então elas podem participar, podem atuar nessa parte de transmissão. A base de ativos da Taesa é espetacular, né? É uma base premium, né? A empresa é dedicada a essa questão de transmissão. Eles têm um histórico aí fantástico de pagamento de dividendos, né? Entre 2006 e 2020 foram pagos quase 10 bilhões de reais de dividendos, então tem uma distribuição sólida e consistente. E é legal porque a maioria dos contratos são reajustados pela inflação, né? Então, quando tem períodos de inflação mais elevada, a empresa acaba se protegendo, tá? Claro que sempre tem aquele risco de alguma interferência, de alguma ingerência estatal, mas até agora não ocorreu nada, tá? E lembrando que nos últimos anos aí eles cresceram bastante em concessões, né? Hoje são 39, eu lembro aí pegar uns 8, 10 anos, era 8 ou 9 concessões só que a Taesa tinha, tá? Além disso, né, pessoal, eles têm uma disciplina financeira incrível, principalmente no que diz respeito a controle de custos, né? E a empresa tem uma taxa de disponibilidade muito elevada, né? Próxima aí a 100%, e além disso ela tem um rating bastante elevado também. No setor de transmissão hoje é o maior rating, né?
ela é rating A, né, grau de investimento, né, como a gente fala. Então ela tem mais facilidade ainda na captação de recursos com custos competitivos, além de ter um alto nível aqui de governança corporativa. Em termos de resultados, né, pessoal, os resultados foram bastante positivos, né? A receita no terceiro trimestre cresceu 28,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, né? Nós tivemos essa questão do reajuste em função do IPCA e do GPM, que acabaram ajudando nos resultados. Tivemos a concessão de Janaúba entrando em operação comercial, e de negativa que nós tivemos provisões nas concessões Nova Trans e Energias do Oeste, e três concessões que registraram redução aí de 50% na RAP, em função do aniversário de 15 anos da entrada na operação, né? Então diminui o que eles recebem, tá? Isso é normal, isso aí as empresas já sabem na hora que fazem os contratos, né? Inclusive, quando a gente compara com a Transmissão Paulista, a Taesa está numa situação mais tranquila, né, em relação a essa questão aí de RAP no longo prazo do que a Transmissão Paulista, tá? Nós tivemos uma piora aí também no resultado financeiro, né, em função dessas questões negativas aqui que eu comentei, mas nada demais, né? Então, de uma forma geral, aí o resultado foi bastante positivo, né? E quando a gente pega os 9 primeiros meses aqui do ano, a receita líquida subiu 15,2%, né, de 2,3 para 2,7 bi, e o lucro 18% de 1,5 para 1,8 bi. Né? É normal essas empresas terem uma dívida maior, né, serem mais alavancadas, até porque, como eu falei, são empresas que têm uma previsibilidade muito boa na parte da receita, isso acaba permitindo uma alavancagem um pouco maior, e são empresas que também conseguem pegar capital aí com custos competitivos, tá? Aqui a gente tem, em relação à questão do pagamento de dividendos, né? A empresa vai continuar pagando bons dividendos. Claro que dificilmente em 2022 os resultados da Taesa vão ser tão bons quanto 2021, porque a inflação não deve ser tão alta como foi em 2021. Mas isso não significa que é ruim, né? Só que é impossível, né? A empresa sempre passar todos os anos aumentando o lucro, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma empresa que sempre vai acontecer isso, tá? Mas longe de alguma expectativa ruim aí para os resultados em 2022, tá? Em relação a novos projetos, né, pessoal, a maior parte das concessões aqui começam a vencer 2031, 2032, e a empresa tem que acompanhar as condições que esses projetos, que essas licitações aí, que essas concessões vão ser relicitadas, tá? Além disso, nós temos, como eu comentei, a gente deve ter novos leilões aí de transmissão, e como eu falei, é possível também que a Taesa faça alguma aquisição também, tá? Então ela tem uma situação de caixa bastante tranquila para fazer algum tipo de aquisição, e em conjunto disso ainda continuar pagando bons dividendos. E quando a gente pega o yield aqui é bem elevado, né, pessoal? 9,5, 4, 12,5, 7,8, 12. Isso que nós não tivemos queda de ação, né? Nada, né? A ação subiu, a empresa melhorou e aumentou o pagamento de dividendos. Então ela entregou as duas coisas, né? Crescimento com a valorização da ação e também com o pagamento de dividendos, tá? O que a gente imagina mais também, né, pessoal, que tem uma possibilidade boa aí de ter venda por parte da CEMIG, né? A CEMIG é a CEMIG e a ISA, né, que é a mesma da Transmissão Paulista, né, que é o grupo colombiano, são os controladores da Taesa, e a gente imagina sim que deva sair o negócio, né? Até porque a CEMIG vendeu, por exemplo, a participação na Light, que era muito mais difícil do que vender essa participação na Taesa, ou tem alguns outros ativos na parte de geração hídrica que são mais complexos, mais complicados de vender. Então, possivelmente, a CEMIG faça, sim, essa venda da participação dela. E a partir disso, né, pessoal, a gente não sabe se vai sair agora, né? Depende também quem vai ser o próximo governador de Minas. Se for mantido o atual, é mais fácil de acontecer essa venda aqui por parte da CEMIG. E aí é outra história, né? A gente viu muita gente fazendo projeções, mas é muito cedo, né? Por quê, pessoal? Porque a CEMIG vendendo a participação que ela tem, tá?
Vai vender para quem? Será que vai ser a ISA que vai exercer o direito, né, que ela tem lá para ficar com o restante da empresa? Sim, vamos supor que ela faça isso. E como é que fica em relação à transmissão paulista? Vai juntar as duas? Não vai? E lembrando que nós temos a TBE também, que é uma das joint ventures da Taesa, que eles têm em conjunto com a Alupar, né? Claro que eles receberiam uma bolada aqui, a gente já ouviu falar em 5, 6 bilhões de reais, receberiam uma bolada caso nós tivéssemos essa venda aí da TBE, porque se a CEMIG vende a Taesa, a Alupar tem direito, né, de ficar com a participação que a própria Taesa tem na joint venture. E a gente já viu a movimentação da Alupar para comprar essa parte dela, né, ficar com 100% da TBE e seria menos receita aqui para a Taesa. Então tem algumas questões importantes para a gente ficar de olho aí no longo prazo, mas no nosso entendimento, né, dando os meus pitacos como investidor, é uma empresa muito boa, né, é a melhor aí no segmento de transmissão e é barata também. Tá? Hoje, se for pensar que ela opera um pouco mais aí de 1,8, 1,9 vezes o PVP, né? E opera com PL aí entre 4,5, 5, que é o que tem variado, é muito barato, né? Inclusive a gente guardou aqui algumas recomendações. Ali em 2020, quando a bolsa deu uma baixada, muita gente começou, né? Os especialistas aí, analistas, enfim, começaram a recomendar a venda de Taesa, né? Ou trocar por outras ações do setor, né? Simplesmente porque os múltiplos da Taesa estavam mais elevados do que o resto do mercado. Isso não quer dizer nada, né, pessoal? A gente tem que ir muito além disso, né? Isso aí é uma análise rasa, uma análise tosca, dizer que um ativo é mais barato que o outro só porque os múltiplos de um são mais altos ou menores do que de outra empresa, né? E a gente guardou aqui algumas recomendações. Um dia, se eu escrever um livro, alguma coisa, daí eu posso até comentar quem foram as empresas aqui que fizeram essas recomendações. E no nosso entendimento, Taesa sempre foi um ativo barato e continua sendo um ativo barato, mesmo com múltiplos um pouquinho mais elevados. Até ela merece ter múltiplos mais elevados pela qualidade superior da empresa. Né? E algumas recomendações aqui de alteração de ativo que não fazem o menor sentido. Por exemplo, trocar pela S Brasil. Né? O que tem a ver um com o outro aqui? Não tem nada. Né? Muita gente na época recomendou troca pela Light também, porque a Light estava naquele processo de reestruturação. A gente já comentou algumas vezes sobre a Light, a Nobre, todo esse movimento de reestruturação da empresa. Eu já morei no Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando, é bem complexo operar no Rio de Janeiro, né? Algumas alterações aí para a transmissão paulista, que até casaria aqui com o caso da Light, com o caso da Taesa, mas a gente entende que a base, né, de ativos no caso da Taesa é bem mais interessante, né, do que da transmissão paulista. E algumas trocas da Neoenergia, porque a Neoenergia era mais barata quando a gente olhava em termos de múltiplo, né? E continua sendo. E a gente já tinha comentado algumas vezes, né, que a governança não era um ponto forte da Neoenergia, e isso acabou, né, aparecendo agora com essa questão aí dos royalties, tá? E até se fosse para fazer alguma troca, seria para trocar a Taesa 11 para 3, né, para quem acredita nessa questão aí de venda por parte da CEMIG, porque a gente poderia ter uma valorização, sim, das ações ordinárias, né? E as units aqui ficar para trás, tá? Então, seria isso, né? E aqui, o que o pessoal colocou nos últimos 12 meses, né? Quanto está variando as ações, e desde 2020, quanto vem variando essas ações aqui nessa época de abril, maio, né? O pessoal pegou um preço médio e todas aqui teriam tomado fumo aqui, né? Se tivesse feito essas alterações, saído um ativo bom como a Taesa, para entrar em outros, né? E aqui em 12 meses também, né? A gente tem Light com queda de 46%, S Brasil com queda aí de 34%. Nada contra as outras empresas, né? Algumas aqui o pessoal da análise tem algumas questões, como eu falei, Neoenergia e Light, né? Mas às vezes o pessoal não tem o que fazer e fica inventando coisa para trocar, né? Enfim, tá? Cada um sabe o que faz também, tá? Mas não é o estilo aqui da gente, principalmente nessas recomendações de longo prazo. E o mais importante, é uma empresa barata, é uma empresa boa, mesmo, claro, como eu comentei, tendo os múltiplos um pouco mais elevados
do que as outras companhias e tá no filé, tá, pessoal? Transmissão é o filé. Tá? A gente olha com muito carinho também para o segmento de gás, principalmente transporte de gás, para a parte de energia solar, energia eólica, mas hoje transmissão de energia é o que tem, né? É o melhor de tudo, tanto que tem várias empresas aí aumentando a exposição nesse segmento. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Na semana que vem eu venho com a última ação aí para a gente ficar de olho em 2022 dessas barganhas, dessas boas empresas da Bolsa, tá? Lembrando que nós temos várias carteiras aqui, né, pessoal, de longo prazo, como a carteira alavancada, a carteira Thiago Plug de longo prazo, como eu falei, são carteiras mais internacionais, né? Tem carteira de micro e small caps, tem carteira de dividendos, tem carteira focada em crescimento, tem carteira internacional e o mais importante, né, pessoal, ao longo do tempo que todas as nossas carteiras batem os benchmarks e além disso nós temos as estratégias de médio e de curto prazos, swing trade, opções, o rastreador que é a nossa estratégia de médio prazo, long short e a mesma coisa, tá? A gente pega o rastreador aqui, por exemplo, tá dando um show no Ibovespa aqui desde 2017, né? E tem as outras swing trade, tem criptomoedas, FIIs, REITs, né? A parte de carteiras diversificadas, produto aí e estratégia o que não falta, né? Não esqueçam de utilizar o cupom aqui, o Independência. Informações dos nossos produtos aqui na descrição e qualquer dúvida manda um e-mail pra gente ou então nos chamem no WhatsApp, no Telegram, links aqui na descrição, mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos com a maior atenção, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!